O Felipe Luiz foi informado, né? O Flamengo teve 2 dias de folga e agora tem jogadores aí que devem estar à disposição do Flamengo para o jogo diante do Cuiabá, né? A gente teve aí o Luiz Araújo, que sofreu uma fratura na cartilagem do joelho direito e se tornou necessária a intervenção, né? Um procedimento. Aí ele se recuperou, chegou a viajar para o jogo contra o Atlético Mineiro, a final da Copa do Brasil. Tinha expectativa de que até entrasse no decorrer do jogo. Aí a gente sabe que a gente tem aí o retorno dele a qualquer momento. Ele está sendo preparado já para esse jogo aí contra o Cuiabá. A mesma coisa o De La Cruz, tá? O Nicolás De La Cruz. Tá? Então a gente sabe que o Flamengo deve aí preparar esses 2 jogadores, né? O Luiz Araújo e o De La Cruz, para o jogo contra o Cuiabá, e devem ser opção no banco de reserva. Não devem iniciar jogando, tá, gente? É uma possibilidade que eles comecem aí no banco de reservas. Falar agora sobre Gerson, que foi eleito o craque do mês de outubro pelo Campeonato Brasileiro. Realmente o que o Gerson tá jogando é sacanagem. Tá jogando muito no Flamengo, tá jogando muito na seleção brasileira e agora tem aquela questão do craque do mês. Então o Gerson foi eleito aí o craque do mês de outubro por tudo que ele jogou aí no mês de outubro. Uma outra informação, e aí é uma excelente notícia que a gente precisa falar, muita gente pensava que ele só iria voltar na temporada que vem. Pois bem, não, vai voltar agora e pode voltar inclusive contra o Cuiabá. Tá falando de quem, Flazueiro? Nicolás De La Cruz. A informação é que o jogador hoje treinou normalmente com o grupo. O Flamengo teve 2 dias de folga, se reapresentou hoje 9 horas da manhã e, sob muita chuva, treinou no Ninho do Urubu. E aí o De La Cruz participou da atividade ali de forma integral com os outros companheiros. Tudo certo, tudo tranquilo. E agora o que a gente espera, né, é que o De La Cruz ele consiga fazer esse restante de temporada aí muito bem com o Flamengo. Saiu até notícia que ele estava insatisfeito e tal, ele mesmo veio a público, desmentiu, falou que não está insatisfeito, que está vivendo uma nova fase e, é claro, acredito que como todo jogador quer desempenhar um bom trabalho e um bom papel no Flamengo e nós estamos na torcida para que ele consiga jogar muito bem no Mengão. Então treinou hoje e deve ser relacionado para o próximo jogo do Flamengo contra o Cuiabá na próxima quarta-feira na Arena Pantanal. Antes de eu falar da situação, da reunião que teve entre a diretoria do Flamengo e Gabigol, que se acertaram, deixa eu falar sobre a Leila Pereira, que deu uma entrevista e ela falou que fez sim uma proposta para assinar um pré-contrato com o Gabigol, que ela tinha sim interesse no Gabriel Barbosa, que ela queria sim contratar o Gabriel Barbosa para o Palmeiras. O que acontece é o seguinte, ela falou que a negociação começou a se arrastar muito, ela começou a perceber uma questão de uma possibilidade de existir um leilão, de estarem usando o Palmeiras para se beneficiar em outra situação e tal, e por conta disso, ela decidiu sair fora do negócio. Mas a Leila confessou em todas as letras que ofereceu ao Gabigol uma proposta de pré-contrato, para assinar um pré-contrato para ele ir para o Palmeiras. Ela disse que é um bom jogador, que ela queria sim ele por lá. Então aquelas notícias que saíram no meio do ano da Leila que queria o Gabigol, não era mentira, era verdade. Você vê que o tempo, ele vem trazendo as verdades de tudo, né? As coisas na hora, todo mundo desmente, todo mundo fala que não, mas o tempo, ele mostra a verdade. E hoje, a própria Leila deu uma entrevista e falou, não, eu queria sim assinar um pré-contrato com o Gabigol. Uma outra questão é que a própria Leila falou comigo lá na Inglaterra, a gente estava lá no jogo da seleção brasileira, ela era chefe da delegação, e ela falou comigo que não tinha interesse no Gabigol até aquele momento. Se eu não me engano, essa data FIFA foi em maio, né? Maio ali, no final de maio mais ou menos. Até aquele momento ali, segundo ela não tinha interesse no Gabigol, mas quando o Gabigol teve a possibilidade de assinar um pré-contrato, ela ofereceu para ele assinar um pré-contrato para poder ir para o Palmeiras no começo do ano. Bom, vamos mudar o assunto falando ainda de Gabigol, porque a informação, gente, é que, até saiu agora no Jornal Dia, o Gustavo Henrique dando choque, eu vi que ele falou sobre isso, a informação é que o Flamengo se acertou com o Gabigol.
E aí é aquilo que eu já tinha falado aqui no canal. A briga não é boa pra ninguém, porque o Gabigol, ele está na história do Flamengo. Para alguns torcedores, o Gabigol ele é considerado ídolo. Então, assim, ele precisa ser respeitado por tudo que ele fez no Flamengo, mas também precisa respeitar o Flamengo, precisa respeitar os companheiros. É uma série de coisas, né, que precisam ser feitas. E essa semana, como todo mundo sabe, teve a confusão dele ser cortado do jogo e de falar que estava à disposição, que ia no setor norte, depois, enfim. Foi marcada uma reunião entre a diretoria do Flamengo e os representantes do Gabigol. Essa reunião aconteceu e as partes se acertaram e o Gabigol deve ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá e o Flamengo deve alinhar com o jogador e os seus representantes uma homenagem em um jogo de despedida. O Flamengo tem mais 2 jogos em casa esse ano pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga contra o Internacional no dia 1º de dezembro e contra o Vitória no dia 8 de dezembro. Então, acredito que o Flamengo vai ali alinhar com o Gabigol, vai alinhar com o seu staff, vai alinhar com todo mundo. Uma despedida é o que está tudo se encaminhando. Foi o que ficou mais ou menos encaminhado. Eu vou dizer, é uma despedida justa, uma despedida honesta. O jogador ficou 5 anos no Flamengo, jogou 5 temporadas no Flamengo, ganhou 13 títulos com a camisa do Flamengo. Então, assim, é justo, é honesto que ele saia, que ele tenha uma homenagem e que vá com Deus também, faz parte. Os contratos estão aí, o Flamengo ofereceu a ele um contrato, ele não quis o contrato que o Flamengo ofereceu para ele, de 1 ano, também tá certo, talvez a situação que o Cruzeiro ofereceu a ele hoje seja melhor para ele, seja melhor para a carreira dele, seja melhor para o momento dele, então ele vai para lá, que seja feliz para lá, mas que não fique essa confusão, porque é como o Felipe Luiz falou, né? Eu só queria estar comemorando o título da Copa do Brasil, que foi um título muito importante. Ao que tudo indica, as partes se acertaram, então não vai ter mais confusão entre Gabigol e diretoria do Flamengo. Além disso, também deve ser aí feita uma homenagem ao Gabigol para sua saída aí, tomara que ele saia realmente pela porta da frente, até porque tinha muitos torcedores que estavam tristes, né, por conta dessa confusão toda, porque é óbvio que o torcedor não quer ver um jogador do tamanho do Gabigol nessa briga entre Flamengo e diretoria e Gabigol, isso não é legal realmente para ninguém. Então a tendência é que tem uma despedida e tem uma homenagem ao Gabigol antes dele sair. E a tendência também é que ele já seja relacionado para o jogo da próxima quarta-feira contra o Cuiabá. Então, nós podemos ter na quarta-feira tanto Dela Cruz, que está de volta, voltou a treinar, como também Gabriel Barbosa, o Gabigol, que voltou a estar aí, que deve voltar aí a estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Como eu disse, o Flamengo hoje treinou 9 horas da manhã no Ninho do Urubu, debaixo de muita chuva, um treino debaixo de muita chuva, mas com muita intensidade também. Final de temporada, aquela coisa toda, o Flamengo já está classificado para a próxima fase da Libertadores, porém, o técnico Felipe Luiz quer ficar o mais bem ranqueado possível no Campeonato Brasileiro, não quer dar mole, quer terminar aí os jogos vencendo, ganhando e, sobretudo, apresentando um bom futebol. Prova disso é o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira. A gente viu um Flamengo para cima, a gente viu um Flamengo que jogou ali pressionando o tempo todo o Atlético Mineiro. Infelizmente a vitória não veio, tá certo? Bom, queria pedir para vocês se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo com os rubro-negros que você conhece. Você conhece torcedor rubro-negro? Manda um vídeo pra ele, fala aí, parece que a diretoria do Flamengo se acertou com o Gabigol, não vai ter mais briga, não vai ter mais confusão entre as partes, tá tudo moralizado. Manda aí pros seus amigos rubro-negros e você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like, tá certo?